Na Libertadores, a noite foi ruim para os brasileiros. O Palmeiras perdeu em casa e o técnico Marcelo Oliveira foi demitido. O Corinthians também perdeu. E o Grêmio não passou de um empate em Porto Alegre. O Grêmio recebeu o São Lourenço da Argentina e saiu na frente com este gol de falta batido por Fred. Mas Cauterucci, de cabeça, deixou tudo igual. 1-1, placar final. Na Arena Palmeiras, o Nacional do Uruguai abriu 2-0. Nico Lopes driblou e fez o primeiro. Leandro Barça invadiu a área e ampliou. Gabriel Jesus diminuiu para o Verdão, que jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu empatar. Final, Palmeiras 1, Nacional do Uruguai 2. Em Assunção, o Corinthians abriu o placar contra o Cerro Porteño com André. Guilhermo Beltrán, de cabeça, empatou. Com 2 jogadores expulsos, o Corinthians não segurou a pressão do Cerro, que virou com gols de Sérgio Dias e mais um de Beltrán. No finzinho da partida, Giovanni Augusto diminuiu de pênalti. Final, Cerro Porteño 3, Corinthians 2. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Márcio, mais um treinador que se vai numa rodada péssima para os brasileiros na Libertadores. Já tem nome para o Marcelo Oliveira, para o lugar dele? Não, vai ficar um interino. Eles talvez vão dar uma checada no mercado aí, né? O Cuca virou um sonho de consumo de quase todos, mas eu acho que vai ser meio difícil, principalmente se for agora. Agora, os resultados de ontem mostram a crise do futebol brasileiro. Está mal, os clubes estão mal, os principais jogadores estão fora. Então, não chega a ser muita surpresa que o Corinthians, depois de se fazer de quase todo o seu meio campo, perca lá para o Cerro Porteño numa virada de 3-2, né? Ô, Márcio, a gente vem falando de crise, e a crise vai só piorando, Márcio? Isso não melhora, não? Eu acho que em relação ao futebol sul-americano, não, porque nossos times são muito enfraquecidos, entendeu? Perderam os principais jogadores do futebol europeu, até para o futebol da China, até para o chamado mundo árabe. Então, na hora da competição aqui, os times continuam sem fazer uma substituição à altura do que estava antes. Se você perde apenas um bom jogador, precisa ser craque, é difícil substituir esse bom jogador. Então, você viu ontem que o Grêmio empatou em casa, o Palmeiras, em crise, perdeu para o Nacional do Uruguai em casa, e o Corinthians, que tem um time todo já desfalcado pelas perdas, com 2 jogadores expulsos, não resistiu ao Cerro Porteño e levou essa virada 2-1. Então é um momento ruim, muito ruim do futebol brasileiro. E hoje tem jogo também pela Copa Sul Minas Rio? Essa Copa Sul Minas Rio, tivemos o Flamengo ontem jogando razoavelmente bem, empatou com o Figueirense, garantiu a sua participação na semifinal, junto com o Atlético do Paraná e junto com o Internacional. E hoje tem um jogo bom, Fluminense e Criciúma. Agora acontece uma coisa inacreditável. O Fluminense, junto com o Flamengo e outros clubes, lutaram para dar prioridade à Liga, porque os estaduais estão esvaziados, estão ultrapassados, dão prejuízo. Sabe o que o Fluminense fez? Vai colocar um time misto hoje, quase reserva, na Liga, jogo decisivo da Liga, para poupar o time para jogar com o Botafogo domingo pelo estadual. Com incoerência total. Se eles querem reforçar a Liga, como é que está arriscando a eliminação na Liga hoje por causa do estadual, que está na primeira rodada ainda da fase de classificação? Olha, o tempo que eu convivo com você aqui, não tem muita coisa que é inacreditável aqui, não. Inclusive, ontem teve uma notícia do Bahia, que jogou 2 vezes. Eu vou continuar nesse incrível, fantástico, extraordinário, entendeu? Porque na semana passada, o Grenal, eles fizeram um jogo que valia pela Copa Sul Rio-Minas e valia ao mesmo tempo pelo Campeonato Gaúcho. Foi empate, o resultado valeu pelos 2 jogos. E existe jogo valendo 6 pontos, como muita gente ficava dizendo que não existia, mas existe. Existe. E ontem o Bahia fez 2 jogos, um pela Copa do Nordeste, outro pelo Campeonato Baiano, com 2 times diferentes no mesmo dia. Ganhou os 2 jogos, mas olha, inacreditável, isso nunca vi. Um jogo valendo por 2 competições e o mesmo time, com 2 times, o mesmo clube com 2 times, jogando por 2 competições no mesmo dia. Nunca vi essa minha vida. Pelo menos comemorou 2 vitórias, Márcio Guedes. Tá certo, Márcio, muito obrigada. Obrigado.